Muito bem, já estamos no ar aqui da página oficial de Venâncio Mondlane no Facebook. Também estamos a transmitir no TikTok, Instagram e também no YouTube. Está perfeito assim, né? Produção, está perfeito? Muito bem, então você que está aí em casa, está ligado agora à nossa transmissão em direto VM7 Live. Então, se você já está ligado, então diga-nos alguma coisa sobre as condições de luz, as condições de imagem, as condições de som. Está tudo perfeito? Você está a ouvir perfeitamente aí em casa? Já começou a convidar os 20 amigos, 30 amigos para se juntarem a esta live? Se você ainda não o fez, faça isso agora. O quê? É tarde. Como tarde? Seria tarde se não tivéssemos as bombas que temos hoje. Hoje temos revelações, hoje temos novidades, hoje temos assuntos demasiado quentes para apanhar sono. Por isso, vai avisando os seus amigos agora para se conectarem a esta live, porque hoje vamos ter coisas incríveis. Vamos ter revelações fora do normal. Já chamou os teus 30 amigos? Chame-os agora. Passa a live já para 30 e-mails, 30 WhatsApps, 30 Facebooks e vai escrevendo agora para a nossa produção saber se temos todas as condições para tomar o voo, para o voo levantar. Ok? Produção, temos mensagens aí? Temos mensagens? Não sei, hoje nós estávamos a tentar prever também algumas chamadas, mas não sei se vai ser possível. Dizem que o tempo é muito curto. Mas se der, se calhar uma ou duas, vamos ver. Vamos ver se isso é possível ou não. Bom, caros amigos, vamos agora iniciar a nossa transmissão. Claramente, sempre reverenciando o Senhor. Reverenciando aquele que é o construtor, aquele que é o fazedor, o criador de todo o universo, de toda a terra e de tudo o que está por baixo da terra. Aquele que conhece o passado, o futuro e o presente. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E certamente o que vai confirmando essa luz cada vez mais forte que se aproxima de Moçambique, para que as trevas possam dissipar-se e que a luz definitivamente torne Moçambique uma das maiores nações do mundo. Porque Moçambique merece. Amém. Bom, caros amigos, o que nós temos para hoje? Hoje, num piscar de olhos, agora que a nossa live está a começar e você já convidou os seus 30 amigos, não se esqueçam, este mês tem que terminar com 2 milhões de seguidores é a nossa meta. Minha meta e a tua meta. Portanto, recomenda a nossa página, partilha nosso link, recomenda sem cessar, sem te cansar, a nossa página para que atinjamos 2 milhões de seguidores. Portanto, é o maior canal de Facebook de um político da CPLP. Portanto, você faz parte, você é um privilegiado, eu também sou um privilegiado por ter você como seguidor, como um seguidor assíduo, que dá força, que fortalece, que encoraja que este canal possa continuar. Bom, num abrir e fechar de olhos, hoje vamos rapidamente entrar para as denúncias. Não, estamos já, daqui a pouco. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria. Estamos a devastar o país, desertificado. Bom, caros amigos, agora que nós estamos a entrar para a rubrica das denúncias, queríamos dizer que você tem um canal onde denúncias que você tem sobre o setor privado ou setor público, coisas mal paradas, envia o seu e-mail para nós, que já vai passar agora no rodapé. Aí está, denunciaspovomos@gmail.com e você tem também a possibilidade de enviar as suas denúncias para o nosso WhatsApp, que está aí, 85560007. Não é? 85560007. Então, você também pode mandar as tuas denúncias para o nosso WhatsApp. Envia também para o nosso e-mail.
Essas denúncias, o que tem que ter? Você tem que explicar muito bem que tipo de denúncia que é, onde é que ela ocorreu, quem são as pessoas envolvidas ou instituições envolvidas. Você tem que juntar elementos de prova o máximo possível que dê credibilidade, que dê sustento à sua denúncia. Mas também nós temos uma equipa muito vasta de técnicos que, naturalmente, põem os seus contactos lá muito claros, que eles vão ligar. Sempre que tivermos dúvidas, vamos fazer uma chamada ou vamos responder ao teu e-mail para pedir esclarecimentos, para poder pedir que dês detalhes, elementos adicionais para que a tua denúncia, de fato, seja forte, seja esclarecedora, para que nós também não possamos passar aqui falsas denúncias, ou denúncias, digamos assim, muito frágeis, que não tenham um sustento, que não tenham, digamos, um suporte de fatos, de elementos de prova. Então, você que tem que ajudar, tem que sustentar a sua denúncia. Então, está aí, denúncias povomoz@gmail.com, esse é o e-mail que nós temos. Começa a mandar todas as tuas denúncias bem sustentadas e temos também o nosso WhatsApp das denúncias, que é o 8556 00007. Tá bom. Qual é a denúncia que nós temos hoje? É uma denúncia que estamos a ver a correr um pouco, está viralizando em todos os canais, em todas as plataformas digitais, que é exatamente esta história do Partido Frelimo, que está a todo custo, quase desesperado, a procurar mostrar que tem membros, quando na verdade já é uma muralha sinistrada. E é isso que a gente tem visto. Olhem para essa imagem. Penso que isto foi em Ressano Garcia, penso eu. Veja só isto, veja só isto. Quer dizer, os chefes do quarteirão, secretários do bairro, a recolher BIs de cidadãos, BIs de inocentes e a fazerem preenchimento dos formulários e das fichas de membro do Partido Frelimo. Então, isto aqui, meus amigos, é que se chama, de fato, infração. Isto aqui, meus amigos, é que se chama, de fato, crime de coação, burla qualificada, fraude. É isto. Quer dizer, você nem sequer diz às pessoas para que precisa o BI, levam os BIs, preenchem os dados das pessoas e depois levam como trabalho feito para depois dizer que estes são nossos membros. Olha para essa vergonha. Olha, temos um pouco de som, que estão aí os jovens a reclamar. Temos um bocadinho de som. Põe lá um pouco de som só para fazer sentido. Veja só. Flagrante, sim, sim, é isso. Está aí um jovem a dizer que apanhamos em flagrante. Membros da Frelimo, jovens, adultos, secretário do bairro, chefe do quarteirão, todos estão aqui. Recolheram bens de pessoas e não lhes dizem qual é o fim disso aqui. Esse é que é o ponto importantíssimo. Recolheu-se BI das pessoas e não se disse às pessoas qual é a finalidade da recolha do seu BI. Então, queríamos chamar a atenção. Este não é o único caso, temos vários casos. Temos mais um caso. Onde é que foi? Em Nampula. Passa-me o caso de Nampula também. Temos o caso em Nampula, não é? Também, e veja lá, camisetes da campanha. Camisetes, quer dizer, isto é um desespero, não é? É aquilo que estamos a dizer. A Ana Mola está neste momento como uma flecha. E tentando responder a isso, ao invés de tentar ter as pessoas de livre e espontânea vontade como membros do partido, estão a forçar as pessoas, estão a coagir as pessoas, estão a fazer sobre ameaça. Recebemos, aqui acho que é Nampula, veja só, BIs recolhidos sobre coação, sobre manipulação, enganando as pessoas. Não entreguem os vossos BIs, não entreguem os vossos cartões de eleitor, são intransmissíveis, são documentos pessoais, particulares, documentos intransmissíveis. Ninguém tem que levar o seu BI, o seu cartão de eleitor, sem dizer a razão. Nós, por exemplo, já terminamos a recolha das assinaturas, que é por causa aquele decreto que dá ao governo poder de poder cortar a internet. Nós queremos recorrer ao Conselho Constitucional
que é para decretar a inconstitucionalidade daquele decreto. As pessoas entregam os seus BIs voluntariamente, as pessoas assinam, preenchem os formulários voluntariamente. Agora, essa história de recolher cartões, enganar as pessoas, burlar as pessoas, portanto, isto é mesmo abominável. Essa é a ficha para a assinatura, para este projeto que nós temos, que é para decretar a inconstitucionalidade do decreto que dá poder ao governo de cortar a internet. Bom, caros amigos, esta é a primeira denúncia. O que vamos dizer? Vamos pedir ao povo moçambicano, fiquem atentos. Não entreguem os vossos BIs. Estamos a ouvir que os professores estão a ser forçados sob ameaça. Você preenche o formulário ou então vai ter represália. Organizam-se reuniões na função pública, na saúde, na educação, em outras áreas do funcionalismo público, e depois de organizar essas reuniões, com pretexto de que são reuniões de trabalho, mas as pessoas chegam lá, são entregues uma ficha do partido para preencher, sob ameaça, sob coação. Olha, nosso povo já acordou, o nosso povo já despertou. Você tem todo o direito de dizer não, o meu BI eu não entrego. Não, o meu cartão de eleitor eu não entrego. As escolas, os diretores de escola, os professores, têm todo o direito de dizer que essa ficha dos dados biométricos, dados dos nossos estudantes, com alíneas, com itens para mostrar ou para dizer ser membro do OJM ou não, isto não serve. E rasgar essa ficha. Essas fichas têm que ser rasgadas. Nenhuma escola deve usar fichas para colher dados pessoais dos alunos ou dos professores em que tenha uma linha que é para preencher ser membro ou não membro de um certo partido político. Isso é ilegal, é inconstitucional, é criminoso. Portanto, não aceitem fazer isso. O povo moçambicano está suficientemente desperto. Xitsungo, não aceitem esse tipo de burlas, não aceitem esse tipo de coação. Ok? Ser membro de um partido político tem que ser voluntariamente. O partido político tem que vender o seu programa, tem que vender o seu país, tem que vender o seu manifesto, tem que vender o seu projeto de sociedade. E as pessoas têm que se sentir atraídas pelo teu projeto, têm que se sentir apaixonadas pelo seu projeto. E é aí que as pessoas voluntariamente preenchem e dizem: queremos ser ou não queremos ser membros deste partido. Nós temos também mais uma denúncia, não é? É a única dos. Temos a segunda denúncia também. Temos a nossa segunda denúncia em que Partido Anamola, pelo país inteiro, está a sofrer uma perseguição atroz. Deixa eu virar para mim. Está sofrendo uma perseguição atroz, uma forte perseguição. Em Nampula, Murupula, Mogovolas, membros nossos estão a ser perseguidos, estão a ser sequestrados. Temos casos de Zambésia, temos no distrito de Lugela, Luabo, queria dizer, membros coordenadores do Anamola foram assassinados, 2. Outros membros estão a ser perseguidos, estão a ser sequestrados. Aqui, muito recentemente, há 2 dias, em Manhissa, um dos nossos membros do partido também, sequestrado e levado à polícia porque dizem que ele esteve nas manifestações. Hoje, passados mais de 1 ano, estamos num processo de reconciliação no país. Estamos num processo de paz no país. Estamos num processo, digamos assim, de estabilização do país, de pacificação do país. Estamos supostamente, todos nós, envolvidos no chamado diálogo nacional inclusivo. E, por outro lado, membros do Partido Anamola serem perseguidos, a serem sequestrados, a serem colocados na cadeia sem processos, alegando manifestações violentas ou criminosas. Bem, agora parece que pouca gente tem coragem de o dizer, uma vez que já apareceram instituições credíveis que dizem claramente que as manifestações foram um direito constitucional, que as manifestações foram legítimas. E hoje está-se a sequestrar membros do partido a dizer
que a razão são manifestações. Então, o que está a valer esse diálogo? Esse diálogo é exatamente para quê? As palavras são usadas de pacificação, palavras são usadas de estabilidade social e política, de inclusão. Então são palavras vazias, são palavras sem sentido. Então, eu queria chamar a atenção de toda a sociedade moçambicana. Vamos dizer que nós, como Partido da Anamola, não vamos recuar por causa disso. Nós não vamos de forma nenhuma vacilar. Não vamos atirar a toalha ao chão. Prendam, sequestrem, matem, mas a verdade é uma. É que querendo ou não querendo, nós vamos para frente. E não vamos recuar. Esta luta nós sabemos que é um preço muito pesado a ser pago. Sabemos que a cruz que temos que carregar é pesadíssima. Mas nós não vamos de forma nenhuma vacilar, nem vamos recuar. Mas o que eu peço é que ajudem a denunciar estes casos para mostrar que, afinal de contas, este regime não tem desejo absolutamente nenhum de pacificar o país. Não tem nenhum desejo de paz. Não tem nenhum desejo, digamos assim, de uma convivência sã, de uma convivência saudável entre os moçambicanos, não é? Portanto, esta era a questão que eu queria colocar para nós fecharmos o capítulo das denúncias. E nós vamos denunciar, quer dizer, os membros da Anamola. Todos os dias nós temos que denunciar nos Facebooks, nas plataformas digitais. Se puder, façamos conferências de imprensa em todas as capitais provinciais, nos distritos, a repisarmos sobre os nossos membros que estão a ser sequestrados, estão a ser detidos ilegalmente, criminosamente. Temos que continuar. E vamos fazer uma grande campanha a nível nacional. Todas as semanas, vamos falar sobre esses casos. Mas a verdade é uma, que não vão matar a todos, não vão prender a todos. E esta luta que nós estamos a levar a cabo, nós temos certeza absoluta de quem luta pela justiça, quem luta pela verdade, a vitória não é certa. A vitória é mais do que certa. Bom, vamos passar agora para o capítulo da análise. Num abrir e fechar de olhos, nós estamos de volta e até já. Bom, perfeitamente. Nós estamos agora de volta para o nosso capítulo da análise. Quais são os assuntos que nós queremos analisar no dia de hoje? O primeiro assunto que queremos analisar hoje tem a ver com os nossos agentes, os famosos agentes, carinhosos agentes do comércio de moeda eletrónica. Os famosos agentes do M-Pesa, Imola, M-Cash. Hoje, quero trazer provas mais do que evidentes de que o que a autoridade tributária veio em público dizer é uma mentira. Eu digo uma coisa, digo com todas as palavrinhas, é uma mentira. Portanto, você continue ligado a este canal, porque hoje vamos trazer revelações incríveis. Revelações com base em fatos, com técnica. E você vai perceber que, afinal de contas, os nossos agentes de moeda eletrónica estão a ser profundamente injustiçados, estão a ser roubados, estão a ser humilhados. Já são pessoas de rendimento muito baixo, mas estão a ser roubados, asfixiados. O governo anda a gerir mal o país. Não consegue ter receitas. Hoje ainda vamos falar do comunicado do FMI. Portanto, você fica atento. Hoje vamos falar de coisas incríveis. O comunicado do FMI vai ser tema hoje. Logo a seguir vamos falar sobre isso. Mas os nossos agentes de M-Pesa, vamos começar com calma, para não andarmos aqui com politiquice. Vamos pegar o que diz a lei. Porque agora a autoridade tributária veio e disse que a cobrança da taxa de 10%
sobre a comissão que eles cobram, até se diz que o governo está sendo generoso, porque antes se cobrava a taxa de 20%, que agora baixou de 20% para 10%. Essa que é a tese do governo, que é uma grande mentira. E é mentira por quê? Primeiro, vamos lá. Nós temos uma coletânea específica em Moçambique que fala da legislação fiscal. E nós trouxemos aqui, só para vocês verem, esta é a 8ª edição de 2020. Portanto, tem todo o conjunto de leis específicas sobre a questão da política fiscal em Moçambique. É com base nesta legislação que nós vamos falar para provar que este governo é mentiroso. E para provar que este governo está a chacinar, está a humilhar, está a roubar, está a asfixiar os nossos agentes de moeda eletrónica. Neste pacote, nesta coletânea que nós temos a famosa Lei 33/2007, de 31 de dezembro, está aí, que é o chamado Código de Imposto sobre as Pessoas Singulares. Esta lei, meus amigos, é que regula o que nós temos que pagar como impostos do nosso rendimento. Portanto, o rendimento que eu tenho com base no meu trabalho está regulamentado, está normalizado, está, digamos, legislado. Esta lei, no artigo 56, peço para que ponham aí. Estou a dizer isso porque temos estudantes, é bom pegar essa lei e para estudarem, para confrontar o que estou a dizer. No artigo 56, como vocês podem ver, está aí escrito na tela, mínimo não tributável. Isto é, há um nível de rendimento em que o Estado te isenta de te cobrar o imposto, de tributar os teus rendimentos. Nesta lei, 33/2007, que é o Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, ele dizia o quê? Está aí escrito, não é tributado o rendimento coletável anual inferior ou igual a 36 salários mínimos, do salário mínimo mais elevado em 31 de dezembro do ano a que dizem respeito os rendimentos. Esta era a lei aprovada em 2007, a Lei 33/2007. Houve uma pequena alteração desta lei em 2013, que está aí, exatamente aí está. Houve uma pequena alteração em 2013. Portanto, aquelas pessoas que têm negócios próprios, têm, digamos assim, rendimento independente. Aqui está no número 1 deste artigo, que diz que não é tributado o rendimento coletável anual inferior ou igual a quê? 225 mil meticais. Atenção! Quem por ano consegue 225 mil meticais no seu negócio, segundo esta lei, essa pessoa não paga impostos. A minha pergunta, número 1, presta atenção, você que está em casa, presta atenção, a minha pergunta número 1. Os agentes de M-Pesa, M-Cash e Bola conseguem ter um rendimento anual superior a 225 mil meticais? Há estudos que mostram isso? Que este é que é o grande problema deste governo. Como é que você está estipulando determinados impostos? Como é que você altera uma lei para coletar impostos se você não fez um estudo sobre os rendimentos desse grupo-alvo? Qual é o estudo que mostra que eles têm mais do que 225 mil meticais? Qual é o estudo que mostra isso? Mas atenção, ainda vou falar mais. Preste atenção no que vou dizer. Falei com pessoas ligadas à autoridade tributária que têm dados em concreto. Em média, estes agentes, M-Cash, M-Mola e M-Pesa, o rendimento mensal médio deles anda aí por volta de 3 mil meticais. 3.500 meticais. Este é o rendimento médio. Aquilo que eu mostrei antes, se quiser, peço só para voltar um pouco para trás, se o rendimento anual não tributável é de 225 mil meticais, estamos a dizer que, em média,
está-se a dizer que não paga imposto aquele que tiver um negócio que em média mensal faz 20 mil meticais. Mas você que está aí em casa está a perceber o que estou a dizer ou o que estou a dizer está complicado? Eu estou a dizer que o agente de M-Pesa, o seu rendimento mensal são 3.500 meticais. A lei diz que o rendimento que não paga impostos ao Estado é de 225 mil por ano. Significa que aquele que tem cerca de 20 mil meticais por mês não paga. Mas o agente de M-Pesa com 3.500 meticais deve pagar. Estão a perceber ou não estão a perceber onde é que está a maca aqui? Perceberam ou não? Mas também vamos mostrar, vamos comparar. Vamos comparar com aqueles que têm emprego. Você é jovem, todos os dias apanha chapa, vai ao emprego, vai ao banco, vai não sei o quê. Você que trabalha numa empresa ou que trabalha para uma outra pessoa, o que diz a lei? Mostre-me a tabela de retenção na fonte. O que diz a lei? A lei diz, aí está a tabela, parece que não está muito visível, mas essa tabela mostra as pessoas que trabalham em conta de outrem. Isto é, você que tem patrão. Você que tem patrão. O que diz a lei? A lei diz que os que têm rendimentos até cerca de 20.050 meticais não pagam imposto. Vejam só a questão. O agente de M-Pesa, 2.500 meticais, 3.000 meticais. Tem que pagar o imposto. O que trabalha na empresa, trabalha no banco, é professor, trabalha para uma outra pessoa, recebe 20 mil meticais e não paga imposto. É o que está a dizer essa tabela. Então, o artigo... Agora, vejam lá só uma coisa. Agora quero provar a mentira. Ainda na Lei 33/2007, o artigo 57 é que mostrava realmente quem que deve pagar os 10%. Acho que aí está. Talvez pôr um pouco maior para as pessoas poderem ver em casa. Portanto, o artigo 57, o número 3, está escrito: são tributados a taxa de 10%. Quem? Os juros de depósito a prazo. A gente de M-Pesa consegue mesmo pôr depósito a prazo, coitado, não é? Os rendimentos de títulos cotados na Bolsa de Valores de Moçambique. Ele consegue comprar mesmo, ter títulos na cota. Este número 3, da linha A até a linha D, não tenha absolutamente nada relacionado com moeda eletrônica. Portanto, a lei que já estava aprovada desde 2007, há cerca de 20 anos, em nenhum momento falou de tributar, de pagar, cobrar imposto aos agentes da moeda eletrônica. Não tinha isso. Como não havia? E este governo que a gente sabe que é o governo nhonguista e oportunista, quis ir sacar o dinheiro dos pobres, dos agentes da moeda eletrônica. No dia 29 de dezembro, sai a alteração da lei. Aí está a nova lei. Eles alteram aquela lei antiga, que não tocava nos agentes da moeda eletrônica, a partir da lei 11/2025, de 29 de dezembro. E vejam só a data, 29 de dezembro. Sabiam que as pessoas estavam de quê? Nas festas. E como estavam nas festas, era o melhor momento para dar o golpe e aprovar uma lei para pisar, para asfixiar os nossos queridos irmãos agentes da moeda eletrônica. Então, aprova-se essa lei. Conforme eu vos disse, no artigo 57, onde se falava de cobrar 10%, não estavam envolvidos os agentes do M-Pesa, ou os agentes do M-Cash, ou os agentes, digamos, do Imola. Veja a nova lei o que foi fazer. Passa-me aí o artigo 57. Hoje temos que explicar com detalhes. Aqui está. Esta é a nova lei, 11/2025, de 29 de dezembro. Mostra-me o artigo 57, que é para as pessoas compreenderem que máfia é que foi feita aqui. A máfia.
Portanto, há um conjunto de artigos que não foram alterados. Amplia-me aí, por favor, o artigo 57, número 3. Está aqui. Perfeitamente. Para aí. Na lei anterior, diziam que cobravam 10% da linha A até a linha D. Não estavam lá os agentes do M-Pesa. A partir de 29 de dezembro do ano passado, encaixaram lá duas alíneas, essas que eu... Estão a ver essa seta que eu coloquei? O que está escrito aí? Você que está aí em casa, ajuda-me lá a ler. Leia lá, você que está em casa, leia comigo. O que está escrito? A linha é: as comissões, cobra 10%. Isso foram acrescentar as comissões obtidas pelos agentes de moeda eletrônica. Já apanharam uma FIA. A lei nunca chegou a falar dos agentes da M-Pesa. Aproveitaram o período das festas para fazer esta maracutaia aqui. Essa malandragem. Isto é malandragem. Isto. Você está a dançar com a sua família, está a festejar. Será que vamos aproveitar agora, alterar a lei para ir roubar ainda mais o pobre? Então colocaram lá. Isto aqui em Maputo, gostam de falar que revelar, né? Quando a pessoa está numa fila, você entra no meio da fila. Então, pegaram a lei, o que fizeram? Revelaram na lei. Puseram lá, comissões obtidas pelos agentes da moeda eletrônica. Meu amigo, você que é agente da moeda eletrônica, está provado hoje que os 20% que a autoridade tributária dizia que cobrava antes é mentira. Não se cobrava nada. Vocês estavam isentos. A cobrança começou a partir das festas de 2025. Enquanto você estava a bater a sua chilar, estavam a revelar uma lei para te sacar o bolso. Entendeu agora? Perceberam agora? Isso não é política, estamos a falar da lei. Estamos a falar da lei. Não estamos aqui a inventar. Está claro, para terminar este tema, que o governo mentiu ao povo. A autoridade tributária foi dar aquela conferência de imprensa mentindo ao povo. Nunca se cobrou os 20% aos agentes da moeda eletrônica. Inventaram isso nas festas de 2025 para passar a sacar dinheiro daqueles que já são pobres. E mais, nem faz sentido nenhum, porque eles têm rendimento até 3.500 meticais, 4.000, tem que pagar os 10%, quando os que têm rendimentos de 20.000 meticais, a lei os isenta. Quer dizer, estamos a criar no nosso país moçambicanos de primeira e moçambicanos de segunda. Estamos a dividir os moçambicanos. Há uns que têm privilégio, não pagam impostos, há outros que são asfixiados, são finhados a pagar o imposto. Em suma, governo, mais uma vez, mafioso, mentiroso. A asfixiar o pobre, a tirar do pobre o pouco que ele já tem. Ainda vai-se para lá, asfixia. É como apanhar alguém, dormir, você pega a almofada, chega lá, aperta a cabeça. É o que está sendo feito com os agentes da M-Pesa. Está correto? Está entendido isto, povo moçambicano? Não, eles podem continuar a querer roubar, mas tem que ficar claro que os agentes da moeda eletrônica, quando foram se manifestar, não era vandalismo, não. Tinham razão. Só lhes faltava um pouco este elemento técnico. Mas eles têm razão. É legítimo. Eles nunca pagaram. A lei nem os obrigava a pagar. Inventaram essa lei. Essa lei também é inconstitucional. Sociedade civil. Temos que lutar para defender essa classe. Temos que lutar para essa lei ser revogada. Bom, caros amigos, agentes de moeda eletrônica. Já terminamos o nosso tema, primeiro, para análise. Vamos entrar agora no segundo tema da análise. Mas passa uma vinheta da análise, por favor, de novo, para entrarmos no segundo tema da análise de hoje.
Bom, estamos aqui de volta. Sim, estávamos a ver mensagens. É tarde. Está bem, é tarde, mas o que nós estamos a falar aqui é extremamente importante para a tua vida. Ok? Também sei que você está a dizer que é tarde, mas não está a dormir. Que bom. Meus amigos, nós também temos o segundo tema de hoje. Que vimos muitos comentários nos Facebooks. Porque a missão do FMI, atenção, a missão do FMI, não o Conselho Executivo do FMI, esteve em Moçambique na visita no âmbito do tal artigo 4. Artigo 4, quer dizer, existe uma espécie de um estatuto ou uma constituição do FMI que coloca algumas obrigações. E uma delas é que todos os países filiados ao FMI, há várias missões. Antes de se assinar um programa de apoio, um programa de financiamento, deve-se fazer uma avaliação desse país, em termos de quê? Avaliação dos aspectos macroeconômicos do país, os indicadores macroeconômicos, como é que a economia está a andar. E também como é que foi ou não cumprido o programa anterior. Então sempre vem uma missão. Então é o que está a acontecer agora. O comunicado que saiu não é um comunicado definitivo, mas é um comunicado indicativo que mostra a avaliação preliminar que esta missão fez. Perceberam exatamente o que está em causa? Bom, acho que temos aí um logo, né, do FMI. O que nós vamos agora falar, caros amigos? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de partilhar convosco uma coisa. É que hoje vamos entrar em detalhes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. Sei que o debate é muito forte nas redes sociais, por aí fora. Mas eu quero hoje indicar o que está por detrás. E há coisas que o comunicado não disse que hoje eu vou falar. Por isso que você há de ser obrigado a ficar a acompanhar essa live. Porque eu vou falar de coisas que não estão escritas no comunicado. Vou falar de coisas que o comunicado só falou superficialmente. E vou falar de coisas que têm a ver com o futuro do nosso país. Onde é que Moçambique vai? Já te digo agora. A alta velocidade. Para onde? Para o precipício, para a cova. Estamos a caminhar para isso. Mas nós, há cerca de 4 anos, que eu chamo a atenção, ainda estava no Parlamento, eu falei em dezembro de 2022. Eu chamei a atenção que a maneira como este regime está a governar, está a gerir este país, está a gerir a política econômica deste país, era desastrosa, inclusivamente a usar números falsos, a falsificar dados da economia. Tarde ou cedo isto ia explodir. Achas que não disse? Também passa-me um vídeo que mostra a minha intervenção em dezembro de 2022, quando eu chamava a atenção para o governo de Moçambique, que tinha apresentado o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado com dados falsos, dados manipulados, dados da inflação. E eu dizia que não se podia apresentar, não se podia aprovar aquele PSOE sem que o governo alterasse a taxa de inflação, porque era falsa. E nós não podíamos aprovar o PSOE usando pressupostos falsos, manipulados. E nós submetemos ao Parlamento uma proposta de chamar o governo para discutir e o governo explicar por que usou uma taxa de inflação falsa. E eu, realmente, naquela altura, estava ainda no Partido Renamo, estava na bancada da Renamo, e eu fiz os cálculos e comprovei tecnicamente que o governo estava a usar taxa de inflação falsa. Logo, todo o orçamento tinha que ser alterado. E vejam só, a Comissão Permanente, a Assembleia da República não quis discutir esse assunto. A bancada maioritária nem sequer teve coragem de chamar o governo, porque o governo sabia que estava a usar dados falsos, estava a mentir ao povo, estava manipulando o povo. Mas vamos ouvir a intervenção que eu já estava reclamando por que não se chamava o governo para explicar
o uso de dados falsos. Há 4 anos, dezembro de 2022. Passa-me um pouco o som, Solicitando o agendamento de matéria urgente sobre esta questão dos dados da inflação que foram manipulados e falsificados pelo governo. A pergunta que nós colocamos, qual é que é esse tempo que é necessário para se abordar esta questão, tendo em conta que já amanhã nós vamos ter a decisão definitiva sobre o PSOE. E a questão que nós estamos a colocar sobre a inflação é uma questão crucial, é o pilar central do PSOE. Tanto mais que o próprio documento da proposta do governo diz claramente o seguinte, é que os pressupostos macroeconômicos essenciais para a elaboração do PSOE, entre outras questões, tem a taxa de crescimento, tem as reservas líquidas, tem a exportação e também tem a taxa média anual de inflação. Significa que a inflação está entre os 4 pilares macroeconômicos que serviram de base para a elaboração do PSOE. Então, nós amanhã vamos debater, em definitivo, vamos apreciar em definitivo a lei do PSOE, tendo pendente um elemento fulcral com o qual o PSOE até pode se tornar uma proposta nula e irrelevante. Então, qual é esse tempo? A única alternativa que nós temos é debater essa matéria hoje ou amanhã, antes da decisão definitiva do PSOE. Ou, de outra forma, arranjar-se um outro momento para a apreciação definitiva do PSOE. Caso contrário, não está a fazer sentido absolutamente nenhum esse pedido de tempo. Tempo para quê? Se nós amanhã vamos ter uma decisão definitiva de algo que é precedente da discussão da inflação. E mais, qual é o papel, afinal, da Assembleia da República? A inflação é que determina a pobreza. A inflação que determina a taxa de juros, a inflação que determina o investimento direto estrangeiro, a inflação é que determina o aumento geral dos preços, a inflação é que determina a qualidade de vida da população. Não vamos discutir isto, vamos aprovar o que amanhã em definitivo, pessoal. Qual é o papel da Assembleia da República? Fomos eleitos pelo nosso povo, somos ditos mandatários do povo e aquilo que é essencial da vida do povo estamos a protelar. Qual é a nossa função aqui? Estamos a fazer exatamente o que é nesta Assembleia da República. Muito obrigado, senhor. Românticas. Mas também, claro, que o FMI deixou alertas muito graves. Mas por que razão é que o FMI... Aqui não sei, querem passar um bocadinho. Eu aqui falava já de outro assunto. Em 2022 eu estava alertando sobre a falsificação da taxa de inflação. Aqui eu falo da manipulação da taxa de câmbio. Já chamava atenção para isso. Mostra só um bocadinho, não muito. Vamos ouvir um bocadinho.
o VM7 a falar um bocadinho disso. Manipulação da taxa de Quando câmbio. eu, por exemplo, falo da manipulação da taxa de câmbio ou da taxa de inflação, tive uma vantagem. Em 2023, antes de sair do Parlamento, fui o primeiro e o Era único 22, não era deputado em 23. toda a história do país que apresentou uma prova de que o governo manipulava sempre a taxa de inflação. E apresentei cálculos sobre isso. E fiz uma proposta na altura que era para o governo ir justificar a taxa de inflação que eles apresentaram em 2023 era falsa. Acredita até hoje. Se eu tivesse mentido, vocês imaginam, né? Já teria um processo por causa disso. Até hoje, nunca me abriram nenhum processo. Então, eles manipulam os números. Manipulam os números que apresentam em público. Não são números verdadeiros. E o dia que a taxa de inflação real for apresentada, for aplicada, vocês não estão imaginando a nossa vida como vai ser. Então, caros amigos, era isto que eu queria apresentar-vos em termos do quadro. Tudo bem, ali voltou, a nossa produção também voltou a repetir a taxa de inflação, mas lógico que eu queria falar um pouco da taxa de câmbio, mas tudo bem, vamos deixar só para não perdermos mais tempo com isso. O que acontece é que a taxa de câmbio também, a taxa de câmbio que está sendo aplicada agora, também ela é falsa, mas vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco. O que é que o país está a passar? Quais são os riscos que o nosso país tem? Por que o FMI, até agora, tem reservas em avançar de forma clara para a assinatura de um programa ou para o contrato-programa com o governo de Moçambique? Por quê? Eu até costumo dizer o seguinte, o chefe do governo apresentou, digamos assim, um marketing político em que ele assinava contratos-programa com os ministros. Ok, assinou o contrato-programa com os ministros. Mas o grande problema é que este mesmo chefe do governo não está a conseguir ele mesmo assinar o contrato-programa com o FMI. Significa que o problema vai ser difícil os ministros cumprirem o contrato-programa, porque eles próprios vão dizer, mas nós temos que cumprir o contrato-programa se você que é chefe, o FMI não quer assinar contigo. Então, como é que será isso? Portanto, é um dilema. Mas, bom, vamos lá ver o que está a levar essa situação do nosso país estar numa situação preocupante como esta. Olha, os próximos tempos, eu falei já há 4 anos, volto a dizer aqui, quem estiver em casa, grava o que estou a dizer. Os próximos meses são de profunda incerteza em Moçambique. Nós estamos, pouco a pouco, a caminhar para aquilo que aconteceu nos anos 80. Em que o metical não valia nada. Para ele comprar um pão, você é capaz de sair com uma mala cheia de dinheiro para comprar um pão. Para comprar uma badia, você há de ter que levar a carteira toda cheia para comprar uma badia. Está próximo esse tempo. Pela má gestão do país, a resvalar o país para o precipício, é o que está a dar. Vem tempos difíceis, moçambicanos. Você que está sentado aí nesse sofá, presta atenção, estou a avisar que vem tempos difíceis pela má governação, não de hoje. Isto é um problema histórico. Não começou agora. Foram acumulando, daqui a pouco, isto está quase a explodir. Vem tempos difíceis, muito difíceis para os moçambicanos. Mas o que está a levar à situação do país? Primeiro, este regime nunca controlou aquilo que chamamos da despesa pública. A despesa pública está descontrolada, totalmente descontrolada. É por isso mesmo que eu havia apresentado num manifesto que nós tínhamos que começar a racionalizar os nossos recursos públicos. E para racionalizar os recursos públicos, uma das coisas era preciso cortar tudo que é inútil no governo. É por isso que apareci com a proposta de esquartejar, de eliminar, de arrancar e acabar com todos os vice-ministros, porque eram inúteis. Fomos os primeiros a falar disso. Claro que o chefe do governo foi repetir isso na tomada de posse, mas sem compreender como é que se faz. Por isso que mesmo tendo feito, continuamos na bancarrota.
E outra questão que nós chamamos de atenção são os institutos públicos. Há muitos institutos que não valem absolutamente nada para a estabilização da nossa despesa pública. Temos aí muitos institutos que é só para sacar taco, sangrar o tesouro público. E um deles que eu dei exemplo é o INGEP, um instituto que gera as participações do Estado. É um instituto despesista, sanguessuga, parasita do próprio Estado, do próprio tesouro público. E por quê? Porque é um instituto que está a gerir falência. Quer dizer, a gente vai criar uma estrutura pesada com o Conselho de Administração para gerir a falência do próprio Estado. Salários. Este chefe do governo falou várias vezes dos funcionários fantasmas. A massa salarial do nosso país, o FMI chamou a atenção. Nós temos uma massa salarial dentro da despesa pública, a massa salarial pesadíssima, salários. Mas por que está a falar disso? Não é porque querem mandar embora os professores, não é porque querem mandar embora os profissionais de saúde. Nada disso. O problema são os tais funcionários que não existem. Ghost. Os funcionários fantasmas. Mas, sobretudo, os fantasmas que existem onde? Na polícia, no exército. Há muitos, milhares, são fantasmas. O FMI sempre falou da massa salarial. Está a falar de quê? Está a falar destes milhares que existem na polícia, no exército, que na verdade estão na folha de salário, mas fisicamente eles não existem. Eles são virtuais. Eles não existem. Mas o dinheiro do Estado sai para alguns bolsos. O dinheiro do Estado sai para algumas organizações. Este é o grande problema que o próprio governo não quer, nem tem coragem. Outro dia ouvi um comentador a dizer, olha, se estás no governo não tem coragem de enfrentar as gangues, não tem coragem de enfrentar o crime organizado que tomou o Estado, então não vale a pena estar no governo. E há realmente um cartel que vive à custa de sugar o Estado, tirando o dinheiro dos funcionários fantasmas para os seus bolsos. E este chefe do governo falou disso. Mas coragem para corrigir isso não tem. Quando é que foi apresentada a lista dos fantasmas da polícia? Quando é que foi apresentada a lista dos fantasmas que estão no exército? Nunca. Mas os dinheiros continuam a sair do Estado. Agora, vou-vos dizer uma coisa. Vocês querem ouvir? Querem ouvir? Se querem ouvir, então escreva uma mensagem e diga que nós queremos ouvir. Vou revelar-te algo inédito aqui. Vou-te revelar algo bombástico. Esta história dos funcionários fantasmas não é de hoje. Deixa-me só olhar para esta câmera. O assunto dos funcionários fantasmas não começou hoje. Agora, atenção. Agora é que vem a bomba. Esse assunto dos funcionários fantasmas vem desde os tempos de Joaquim Chissano. Esse assunto dos funcionários fantasmas vem inclusivamente dos tempos de Samora Machel. Bom, agora, isso é um assunto sério, né? Você já está a pegar, já está a sentar bem na sua cadeira. É isso. Vem desde os tempos de Samora Machel. É verdade que a nossa mãe, a nossa irmã, já falecida, não quero tocar nela, que foi ministra das Finanças. Esse assunto é bem conhecido. O que acontece desde os tempos em que os salários eram pagos a partir dos chamados títulos, já haviam milhares de funcionários fantasmas. Portanto, os ministérios produziam as suas folhas e depois enviavam essas folhas para serem validadas no Ministério das Finanças. E depois enviava-se uma remessa para o Banco de Moçambique, que era para pagar salário quê? Enumerário. No Estado moçambicano, até os anos 2000, 2002, 2003, 2004, pagava salário em aquilo, monetário, em espécie, em numerário, dinheiro vivo, como alguns dizem, dinheiro pegado. É o que se pagava o salário assim. É esse dinheiro pegado onde começou a máfia. Porque as folhas de salário
que enviava-se para carregar os sacos de dinheiro do Banco de Moçambique, já havia lá muita máfia. E esse dinheiro é que alimentava um certo grupo, que não vou dizer aqui o nome, porque você que está aí em casa conhece esse grupo, que sempre viveu como sanguessuga do próprio Estado. Alimentava uma certa organização. E essa organização sempre viveu à custa do Estado. É por isso que hoje não querem largar a teta ou a mama. Porque desde os tempos do falecido Marshall, nosso herói, nós já te consideramos herói, já havia este esquema de se sacar salários 3, 4, 10 vezes acima do valor necessário para os funcionários reais. E isto é que alimentou um certo grupo. Isto é que alimentou uma certa organização. É o que a FMI quer cortar. E diz que verificar a massa salarial. E o governo de Moçambique não quer. O governo, o chefe do governo, tentou fazer-se de atrevido a dizer que, bom, há oficiais do exército que não estão no teatro operacional, estão nas cidades a só ganhar dinheiro e que não vão para lá. O que ele fez a propósito? Zero, nada. Por quê? Porque é um esquema que faz parte da organização. E dentro deste esquema, ele é uma agulha no palheiro. Por isso que é preciso coragem para mudar isso. Essa é uma massa salarial incrível, enorme, que é 4 vezes superior que os funcionários públicos normais. E isso está a destruir as finanças públicas. Isso está a arrebentar a despesa pública. Este problema, ainda não vimos em definitivo o que o FMI vai dizer, mas este é o problema que o FMI tem com o governo de Moçambique. E o governo de Moçambique não consegue se libertar desta máfia, porque esta máfia é uma máfia histórica. É uma máfia que já vem desde os tempos de Samora Machel. Já se fazia isto para alimentar a sua própria organização política. Outro aspecto que está a arrebentar com a dívida pública, a despesa pública, desculpa, não é? Já falei dos institutos, que tem gente inútil. Já falei dos salários para milhares estão na polícia, milhares estão no exército, que não existem. O Estado não tem, o governo não tem coragem de se libertar desse esquema criminoso que eles próprios criaram. E depois temos também o setor empresarial do Estado, que aqueles que saem do partido, perderam os seus lugares, são enviados como administradores não executivos para as várias empresas participadas pelo Estado. Está aqui uma notícia, só para não dizerem que o Venâncio é que está a enviar. Está aqui uma notícia. Vejam estas pessoas, estão aqui. Membros do Partido Frelimo. Quando são afastados, fecham uma teta, abrem outra. Agora, as empresas participadas pelo Estado estão para alimentar um conjunto de inúteis. Estão nessas empresas, tecnicamente não sabem nada dessas empresas. Não trabalham, não fazem nada nessas empresas, mas são enviados pelo partido só para ir lá comer. Não há nada. Está aí o CIP a dizer: membros não executivos de 7 empresas públicas absorvem valor estimado em mais de 185 milhões de meticais por ano, apenas em salários. Vamos ver o que é isto? 185 milhões de meticais por ano estamos a pagar a indivíduos inúteis nas empresas públicas. Porque já a teta no partido fechou. Abre novas tetas. E a sacar dinheiro público, a sacar dinheiro que seria para financiar vários problemas que o país tem. Hoje, falei aqui, hospitais em Moçambique não tem material cirúrgico, não tem seringas, nem algodão tem, não tem gesso, não tem algálias, não tem fios de sutura.
intermináveis. Não há medicamentos, não há médicos, não há aparelhos de diagnóstico, não há nada. Mas estamos a gastar 185 milhões de meticais por ano a pagar indivíduos que não fazem nada nas empresas, não produzem nada, nem entendem nada do que se faz naquelas empresas. A sua única função é marcar presença e depois, no fim, ATM. Não há nada. A única atividade é a atividade apenas de quê? De sangrar o próprio tesouro público. Mais nada. São os dividendos dessas empresas que deviam vir para o tesouro público, que deviam vir para o governo financiar o déficit orçamental, para financiar o déficit fiscal, que ao invés de financiar o déficit orçamental, financia pessoas de profunda e inteira inutilidade. E o país cada vez mais afundar, o déficit aumentar, o país cada vez mais apertado a entrar na falência, mas a tirar o dinheiro pouco que o país consegue ganhar com as suas empresas a entregar certos indivíduos. Esta é uma das razões porque há problemas com o FMI. Estou a explicar-te as razões que vão nos levar a uma crise jamais vista em Moçambique. Estou a explicar-te coisas que no comunicado do FMI não estão, mas eu sei que eles sabem, não quiseram dizer. Agora eu estou a adiantar-te. Estamos com peso na despesa pública dos secretários do Estado. Vocês não estão a imaginar. Os secretários permanentes, vocês não estão a imaginar. Se vocês juntar secretário de Estado, secretários permanentes, os administradores das empresas, dos institutos públicos, os administradores das empresas participadas pelo Estado, se você somar com os salários dos funcionários fantasmas na polícia e no exército, esta é uma massa, meu irmão. Você não está a dar. É maior que o orçamento do Ministério da Saúde. Quer dizer, estes indivíduos sozinhos consomem mais que o orçamento do Ministério com o Ministério da Saúde. Como é que o país vai desenvolver? Como é que o país vai sair da bancarrota em que está? Este é um dos problemas que o FMI já colocou ao governo. Mas o governo não quer. Porque quer manter as nhongas, quer manter as lealdades, quer manter aqueles que vivem consumindo o sangue do povo como vampiros. Outro problema grave, não está no comunicado do FMI, mas este é um problema que o país tem com o FMI. O chamado déficit fiscal insustentável. O que é um déficit fiscal sustentável? Déficit fiscal sustentável é a capacidade do governo, de um Estado, pagar as suas dívidas sem influenciar o sistema financeiro, sem influenciar a economia. Portanto, um Estado pode ir pedir dinheiro emprestado, pode fazer dívidas, se tiver capacidade de fazer face ao serviço de dívida, mas sem colocar em causa o sistema financeiro, sem colocar em causa o setor privado. Não tem problema. Esse déficit que surgir é um chamado déficit fiscal sustentável. Em Moçambique já mudou. O nosso déficit fiscal é insustentável. O nosso governo vive se financiando com dívida. Duas formas de dívida. Uma delas tem a ver com os bancos. A chamada emissão de obrigações de tesouro. Emissões de bilhetes de tesouro. A diferença de uma coisa a outra é que os bilhetes de tesouro são de curto prazo. Até 180 dias, menos de um ano. E as obrigações de tesouro são de médio prazo, né? Pode ser mais do que um ano. O governo já chegou ao nível de rebentar pelas costuras o seu endividamento com os bancos. Porque não consegue ter dinheiro porque não faz uma boa gestão das suas próprias empresas participadas, não faz uma boa gestão dos impostos que recebe do setor privado. Então o governo anda sempre à rasca, anda falido, anda sempre tchonado. Então vai aos bancos para ir fazer endividamento permanente.
e já atingiu o limite do endividamento que o próprio governo tem que fazer com os bancos. E isto o FMI falou, isto já está no comunicado do FMI. Então, os bancos neste momento têm um problema, têm uma dívida enorme com o Estado do que com os seus clientes, do que com o setor privado. Significa que o balanço dos bancos é um balanço problemático. Significa que os bancos estão a ter como ativo um ativo que, na verdade, é um ativo problemático. E este governo já falhou várias vezes, não conseguiu pagar os bancos. Isto é um problema sério para o nosso país. Mas veja lá, em contrapartida, agora vem, presta atenção no que vou dizer agora. Em contrapartida, não, deixa eu usar esta câmera. Em contrapartida, está a ir pedir dinheiro aos bancos, está a aumentar a sua dívida nos bancos, que atingiu o limite perante os bancos. Mas em contrapartida, está a usar uma coisa que tecnicamente chama-se de repressão financeira. São entendidos em economia, sabem muito bem. Essa é uma teoria que foi feita por um grande economista, penso que há uns 2 ou 3 anos, é um livro muito interessante sobre isso. Repressão fiscal. O que é que isto quer dizer? A pedir dinheiro aos bancos, para asfixiar a capacidade de liquidez desses bancos. É por isso que os bancos, agora para dar dinheiro aos particulares, às empresas, têm taxas de juros muito elevadas, porque tem um concorrente que é o Estado, que suga todo o dinheiro dos bancos para as suas dívidas, não resta dinheiro para o povo, não resta dinheiro para o setor privado. Taxas de juros ficam muito elevadas e os bancos ficam numa situação muito problemática. Este de um lado. Para outro lado, ao nível do Banco Central, estão a assumir... Agora, presta atenção. Você está prestando atenção ou você está a apanhar uma soneca aí? Acorda, porque o que vou dizer é bombástico. Mas, por outro lado, o Banco Central, que é o banco regulador do sistema financeiro, está a colocar uma taxa de câmbio, como eu já tinha dito, manipulada. Nós estamos há mais de 3 anos com uma taxa de câmbio, a paridade entre o dólar e o metical, está 65 em 3 anos. Com todas as situações que o país já teve, não é normal, nem é compreensível que a taxa de câmbio se mantenha a 65. Significa que a taxa de câmbio real é muito superior que a 65. Deve estar a 90, 95 ou a 100. É uma das coisas que o próprio FMI quer que o governo liberte a taxa de câmbio. Porque a taxa de câmbio neste momento está a 65, a taxa de câmbio oficial, porque o próprio Banco de Moçambique usa a técnica chamada da repressão fiscal e obriga os bancos a manterem uma taxa de câmbio que não é real. Significa que isso tem outros efeitos perigosos. Porque as pessoas que querem vir investir em Moçambique, quando se apercebem que a taxa de câmbio oficial é diferente da taxa de câmbio paralelo, e a diferença entre a taxa de câmbio paralelo e oficial é grande, ninguém quer investir nesse país. Você mete $100, vai ao banco, leva 6.500 meticais. Quando você pega os 6.500 meticais, vai para o mercado para usar, já não vale 6.500. Vale menos. Percebe isto? Então, isso reprime o investimento. Então, aqueles que querem verdadeiramente investir na economia não vão investir. Vão esperar um outro momento para que, de fato, a taxa de câmbio real seja aplicada. A isso, em economia, tem um nome. Tem um nome, chamam de o valor de esperar. O valor de esperar o que é? A taxa de câmbio está a 65, mas no mercado paralelo está a 75 ou 80. E eu vou esperar até que haja o equilíbrio, ou a taxa de câmbio de equilíbrio. Enquanto isso não acontecer, eu não vou investir. Chama-se o valor de esperar, que é a diferença. Então, se a taxa de câmbio está a 65, oficial,
paralelo é 75, então o valor de esperar é a diferença de 10. E o que está a acontecer em Moçambique é que o valor de esperar está a crescer todos os meses. Porque a taxa de câmbio paralela também está aumentando. Isso está a destruir a economia. Estou-vos a falar de políticas do governo que estão a escangalhar a economia. Políticas do governo que estão a escangalhar a economia. A taxa de inflação, eu já vos falei, que medo, custo de vida. Não vou voltar a falar sobre isso. Mas outra coisa que eu estava a dizer que em contrapartida, eu já ia me esquecendo. Vá aos bancos pedir o dinheiro. Vá aos bancos sugar o dinheiro dos bancos porque não consegue gerir as suas próprias receitas. Então, endivida-se perante os bancos, mas nos próprios bancos também impõe força, asfixia os bancos. Como é que asfixia? 3 formas. Uma delas é chamadas as reservas obrigatórias. De 2 formas. As reservas obrigatórias de moeda nacional e as reservas obrigatórias de moeda estrangeira. Essas nunca baixam. Quem quiser pode ler os boletins publicados pelo Banco de Moçambique. Vai ver que o governador do Banco de Moçambique gaba-se de estar constantemente a reduzir aquilo que chama-se o MIMO. Portanto, o MIMO é a taxa de juros de política monetária, portanto, a taxa de juros de referência. Eles reduzem, isso eles fazem. Mas eles já não reduzem as reservas obrigatórias aos bancos. Os bancos são obrigados a continuar a pôr os seus dólares lá, são obrigados a colocar as suas a moeda nacional lá. Os bancos ficam cada vez mais frágeis. Então, estão a escangalhar o sistema financeiro. Estão a asfixiar o sistema financeiro. É outra coisa que o FMI certamente quer que Moçambique mude. O governo de Moçambique, mais uma vez, não quer. E depois, para terminar, os desperdícios que são feitos por este governo. Agora vi o debate que anda por aí sobre as capulanas do dia 7 de abril. Diz que todas moçambicanas, bom, menos a minha esposa, todas moçambicanas vão receber capulana. Muitos fizeram cálculos aí. Disseram que isto está mais ou menos 200 milhões de meticais. Bom, vi muitos cálculos que foram feitos. Quantas escolas podem ser feitas, quanto isto pode ser feito. Mas agora quero-vos mostrar outro tipo de dados, mais técnicos. Para vocês perceberem isto. Imagina, 200 milhões de meticais para gastar em comprar capulana. Capulana. Agora, quero-vos pôr aqui dados que vocês vão ficar. Você está pronto para ficar chocado? Diga, escreva, estou pronto para ficar chocado. Escreva para a minha equipa ver as mensagens. Vocês sabem que no orçamento do Estado para o ano 2026, sabe quanto é que vai ter a Cernic? Sabe quanto é que vai ter a Cernic? Está aí. Se calhar muitos não estão a conseguir ver. E, portanto, isto foi o estudo que eu fiz do PSOE 2026. Este ano, para investimento, quando a gente fala de investimento na Cernic, estamos a falar de investimento em quê? Em viaturas. Investimento em quê? Laboratórios de criminalística. Investimento em quê? Pagar melhor o salário dos homens do Cernic, também para eles não começarem a raptar pessoas. Equipamento, fardamento. Dar aos homens de Cernic subsídio de risco, porque eles passam risco de vida, lidam com bandidos. Qual é o investimento que a gente está a fazer na Cernic? Este orçamento do Estado 2026, para a Cernic só está reservado 50 milhões de meticais. 50 milhões de meticais para investimento. Mas para o desperdício das capulanas, 200 milhões. Faz as contas em casa para saber a diferença.
Nós agora tivemos problemas de cheias. O tal Instituto para a Redução de Riscos de Desastre só vai receber 7 milhões e meio de meticais. Capulanas, 200 milhões. A área onde os moçambicanos trabalham, que é a área da agricultura, o Fundo do Fomento para a Agricultura e Extensão Rural vai receber 823 milhões. E esses 823 milhões, veja só, não é fonte interna. É um investimento que vamos fazer recorrendo a fontes externas. Isto é, presta atenção no que vou dizer. Para o Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, onde está a maior parte do povo moçambicano, que é a agricultura, para este fundo, o governo vai ao estrangeiro se endividar em quase 823 milhões de meticais, porque não tem dinheiro. Mas internamente vamos gastar 200 milhões para Capulana. Ministério da Saúde. Vi muita gente a dizer, mas por que não se utiliza dinheiro para salvar as crianças? Deixa-vos falar do orçamento. Para investimento, o Ministério da Saúde, internamente, fontes internas, o Estado só vai disponibilizar ao Ministério da Saúde 500 milhões. Veja só, 200 milhões para Capulana, mas para a área da saúde, Ministério da Saúde, só 500 milhões. Isso, esse primeiro, porque o segundo é fonte externa. E o governo há de pedir quase 8 bilhões de meticais fora. Internamente, o governo só vai investir 500 milhões. Capulana, 200 milhões. O gabinete do primeiro-ministro. Gabinete do primeiro-ministro. Ali onde eu fui, onde cercaram-me com a Cernic, WIR, Polícia Canina, DIO, GOI, todas as unidades da polícia foram me cercar quando eu ia apenas entregar uma proposta para ajudar o Estado. O gabinete da primeira-ministra. Vocês vão cair de 4 se eu vos disser qual é que é o valor de investimento. 89 milhões. Durante um ano inteiro. Capulanas, 200 milhões. Vocês estão a perceber isto? Dissemos já a vinheta da análise, que é para passarmos para o último tema da análise de hoje. Vamos falar um pouco da linha férrea Norte-Sul em Moçambique. Passa-me a vinheta da análise, por favor. No piscar de olhos nós voltamos. Muito bem, estamos de volta no canal oficial do Venâncio Malhano no YouTube, Instagram, TikTok e no Facebook. Bom, caros amigos, vamos agora para o nosso último tema da análise. O nosso último tema da análise é exatamente o quê? Que é a questão já falada, que é a linha férrea que liga o norte ao sul de Moçambique. Essa linha férrea, penso que temos aí o anúncio. Penso que o governo já aprovou este projeto e já criou um gabinete específico sobre a linha férrea. Não temos aí uma ilustração sobre isso? Acho que temos uma ilustração. Do governo aprova o projeto da linha férrea norte-sul. E, como vocês sabem, o ministro, aí está, o governo de Moçambique aprova o projeto da linha férrea norte-sul para ligar todo o país. Quer dizer, parece que finalmente despertaram do sono profundo. Quem conhece a história da Branca de Neve e os 7 anões? A da Bela Adormecida. Então é isso. O governo parece que era o belo adormecido. Agora despertou do sono profundo. Está a querer falar do projeto da linha férrea norte-sul. Está aí. O gabinete vai coordenar o projeto da linha férrea.
O mesmo governo cujo ministro, em outubro de 2024, tinha dito que isto era um projeto irracional. Vocês não têm esse Facebook, né? Não tem, né? Que o próprio ministro, o Dom Matrombadas, dizia que era um projeto irracional que o candidato Venâncio Mondlane estava a propor. Hoje, estão a implementar um gabinete para coordenar um projeto irracional, insustentável, impensável. Quando a gente diz irracional, sabe, vamos lá usar uma palavra um pouco terra-terra. Quando você diz que isto é irracional, é quase como se estivesse a dizer isto é de malucos. Então o governo agora vai implementar um programa louco, de malucos, nos termos usados pelo seu ministro dos Transportes, Dom Matrombadas. Portanto, e hoje já vai sair isso. Mas eu gostava de... Porque há jovens, há pessoas que não sabem como é que isto apareceu. Alguns dizem, não, mas não é verdade, nós não ouvimos isto. Vamos passar alguns vídeos só para você perceber onde é que isto começou. Eu penso que houve um debate na TVM, onde eu fui convidado. Aí está, um debate na TVM, em agosto de 2024. Vejam só, agosto de 2024, estamos a falar de mais de um ano. Vejam só quem foi a pessoa que apresentou o projeto da linha férrea. E não era só a linha férrea. Não era só a linha férrea. Então, ponha-me aí o som, para as pessoas perceberem um bocadinho isto. Ponha-me o som. Então, significa que é fundamental a questão do transporte. Concordo, acho que isto é denominador comum, que nós precisamos de uma conexão rápida, segura e barata entre o norte e o sul. Toda a gente defende isso e eu também concordo. Já vi toda a gente a dizer que nós precisamos ligar o sul ao norte. A nossa perspectiva de ligar o sul ao norte é ligar o sul ao norte, isto pode parecer um sonho, mas é assim mesmo, por um comboio elétrico e a partir daquilo que nós até já demos o nome de MOS Expresso. Isso é possível em 5 anos, 10 anos, nós temos o MOS Expresso a partir de um comboio elétrico de alta velocidade para ligarmos o norte ao sul. E ao mesmo tempo, estamos a falar da conectividade física, mas também estamos a falar da conectividade digital. Significa que em todo o trajeto, por exemplo, deste comboio elétrico que liga o norte ao sul, nós vamos colocar também a banda larga ou a fibra óptica, como uma infraestrutura vai acompanhar toda a infraestrutura física. E a partir dela vai se derivar também a conectividade física digital para os distritos, para outro tipo de áreas. Por isso que nós hoje definimos também que a questão da comunicação digital é uma questão fundamental, incluindo até para as zonas rurais. Hoje é possível nós, a partir da comunicação digital, das tecnologias de informação, desenvolvermos até as zonas rurais. Por exemplo, há-me a falar do livro escolar como um grande problema hoje. E que estamos a gastar balúrdios de dinheiro sem necessidade. É possível, com esta questão de acompanharmos a conectividade física com a conectividade digital, banda larga e a fibra óptica, é possível hoje, por exemplo, pode ser um pouco mais sintético. Nós começarmos nas zonas superurbanas, por exemplo, a colocarmos o livro digital a partir de tablets. Isso é possível. Isso podemos nós fazer isso. É muito mais barato do que está a acontecer e é muito mais efetivo. E isso pode desenvolver o país muito mais rapidamente. Então, significa... Então, olha, estive aqui a partilhar convosco esta ideia. Portanto, em agosto de 2024, nós já tínhamos apresentado. E como vocês veem, não era uma ideia só... Bom, aí está um projeto estilizado que mostra exatamente a nossa ideia do MOS Expresso, não é? A ideia do MOS Expresso era exatamente ligar o norte e o sul do país e com um comboio de alta velocidade, um comboio elétrico de alta velocidade, mas também que tivesse um entrocamento na zona este e oeste e também que a fibra óptica, como vocês veem aqui, uma representação da fibra óptica para ligar e que essa fibra óptica havia de ajudar o país para levar, por exemplo, livro escolar a todas as escolas sem precisar de gastar os balúrdios de dinheiro que nós estamos a gastar hoje com livro físico. Levar outro tipo de conhecimentos
levar tecnologia, por exemplo, para a área da agricultura, para a área da extensão rural, portanto, levar conhecimento, por exemplo, para os empresários locais, para os empreendedores. Portanto, é um projeto muito mais... Aí está uma pequena representação. Conseguem pôr um zoom disto? Isto, portanto, foram moçambicanos, portanto, isto nem fomos nós a fazer aquilo que chamávamos de projeto Moz Expresso. Está aí, Moz Expresso, que eu me referi na TVM em agosto de 2024. Portanto, para além desta questão do Moz Expresso, o projeto era muito mais longo do que isso, porque nós falávamos das cidades satélites. Portanto, a partir do Moz Expresso, é possível haver cidades satélites ao longo do trajeto da linha férrea. Portanto, hoje em dia, estamos preocupados em fazer casa. Não, o governo não tem que se preocupar em fazer casas. O governo hoje tem que fazer bairros. O governo hoje tem que fazer novas cidades. Então, era essa a nossa ideia. Também haver cidades satélites à volta do corredor, à volta, digamos, deste trajeto, não é? Fazer essas cidades satélites, fazer estas... Então, olha, mas só para terminar, qual é que é a nossa ideia? Podemos passar um bocadinho. Há um outro vídeo, penso que foi em setembro de 2024, na Miramar, uma pequena entrevista, só para nós fecharmos esse tema. Vamos lá passar este vídeo para partilhar aquilo com os nossos telespectadores. Não temos? Sim, estamos a dizer telespectadores porque nós somos uma web TV, não é? Tá bem, vamos passar um pouco o som. Vamos lá ver o que eu disse na Miramar em setembro de 2024 sobre esta questão. Eu consigo mostrar. Nós, Comissão Nacional de Eleições, o que eu vou fazer como presidente? Como presidente eu tenho que apresentar uma proposta coerente e que eu convença, consiga mostrar ao povo, consiga mostrar às bancadas que é o futuro do país. E se essa proposta tiver coerência, se essa proposta tiver solidez, eu acredito que mesmo os meus próprios adversários políticos podem aproveitar. Da mesma maneira que hoje há candidatos que somos adversários, mas eu já apresentei várias propostas de manifesto que estou a ver eles a imitar. Portanto, significa que eles próprios concordam com muitas das propostas que eu já avancei. Esta proposta da indústria extrativa, todos eles estão a imitar. A minha proposta sobre educação, todos eles estão a imitar. Portanto, estão todos a imitar as propostas que eu estou a trazer. Significa que o importante é termos uma ideia patriótica, uma ideia que sirva a nação, uma ideia que sirva ao país de forma descomprometida. Isso é mais importante, não é? Muito bem. Bom, eu queria fechar este tema sobre a linha férrea, sobre o comboio de alta velocidade, com este último vídeo, que nos importa mesmo é todos nós trabalharmos para a nossa nação. Mas também eu acho que é preciso um bocado de honestidade intelectual, quando a gente realmente vai buscar uma ideia de outrem, dar os devidos créditos e dizer que ideia inspirada no fulano de X, ideia inspirada em VM7, né? E depois pedir desculpas ao povo, porque o Dom Matrombadas foi ele próprio que disse que a ideia era irracional. Portanto, devia ser um pouco intelectualmente honesto, devia ser eticamente correto vir pedir desculpas ao povo por ter chamado uma ideia de irracional e ele próprio ir a implementar e anunciar as suas próprias loucuras. Bom, caros amigos, e assim nós hoje estivemos aqui, o programa foi longo, sim, mas nós pedimos como exortação final. O que é que eu queria pedir? Queria apenas anunciar a todos vocês que o nosso país vai passar por momentos extremamente difíceis, duros, por todas as questões que eu levantei aqui. O comunicado do FMI ainda não é definitivo, ele mostra claramente que o nosso país foi gerido de uma forma acoboiada, que o nosso país foi gerido de uma forma a maguender. O nosso país foi desgovernado, o nosso país foi conduzido rumo ao precipício. Significa que hoje a bomba é tão grande, a economia do país hoje, nós estamos numa situação de falência técnica. O país está a caminhar para um estado falhado. O país está a caminhar agora para arrebentar pelas costuras. Portanto, nós neste momento é como se tivéssemos um barril de pólvora nas nossas mãos. E o rastilho, ele já começou, já foi acionado o rastilho. A economia do país, se mostrar-se a verdadeira face, a inflação, a taxa de câmbio
e todas as outras loucuras foram cometidas com a gestão da economia do país, mas que foi colocado um véu por cima, se for retirado esse véu, o que nós temos de fato é um sepulcro. Nós temos de fato um futuro totalmente incerto. Eu costumo dizer o seguinte: nem que Moçambique recebesse uma injeção financeira de $1 trilhão, provavelmente ficaríamos muito mais pobres do que estamos. Porque a estrutura governativa, as fundações em que este país é gerido, as fundações do governo baseadas neste regime que está há 50 anos, são fundações que já estão sinistradas, são fundações que estão quebradas. Então você pode ter uma casa e pintar a casa, pôr um mobiliário bonito, da mais alta gama, mobiliário majestoso, colocar aparelhos lá dentro, eletrodomésticos, os mais modernos, cortinas, digamos assim, de realezas, coisas caríssimas, mas se as fundações da casa estão quebradas, essa casa não vai durar. Com toda a beleza que você colocar sobre a casa, maquiar a casa, mas se as fundações estão quebradas, estão sinistradas, a casa não vai tardar a cair. Esse é o caso de Moçambique. As fundações de Moçambique estão quebradas. As fundações foram destruídas ao longo desse tempo, pela ganância, pelo roubo, pela corrupção. Hoje, somos um país tornado um narco-estado. Hoje, Moçambique bate recordes de todos os tipos. Portanto, estamos entre os 2 países mais pobres do mundo. Um país tão rico que, em contrapartida, está entre os 5 países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais. Mas a incidência da pobreza, estamos entre os 2 países mais miseráveis do mundo. Hoje somos o pior país dos PALOPs em matéria de corrupção. O relatório da Transparência Internacional mostra que Moçambique é o país mais corrupto dos PALOP. Hoje, a qualidade de educação é das piores da África. Sistema de saúde totalmente escangalhado. Finanças públicas a servirem a um grupo pequeníssimo que está a sugar tudo o que o Estado pode ganhar para investir em políticas públicas. E ainda temos loucuras, ainda temos exibições teatrais, como essas exibições das capulanas, quando o próprio país está a precisar daquele dinheiro para fazer investimento público, para tirar o país da miséria e do fundo do poço em que o país se encontra agora. Então, nós moçambicanos vamos precisar de ser extremamente fortes, extremamente resilientes, porque vem tempos muito difíceis. Daí que eu tinha dito que é chegada a hora do povo ajudar o povo, porque o governo só pensa no bolso. Os projetos que nós tínhamos, o projeto de você ser padrinho de uma criança escolar, de você ser padrinho de uma escola, o projeto de reconstruir Moçambique a partir da solidariedade, a partir do patriotismo, ajudar os camponeses, ajudar as associações de agricultores, ajudar os seus vizinhos que não conseguem ir à escola, auxiliarmos uns aos outros. Isto é extremamente importante, porque este governo já nos mostrou que vai levar o país cada vez mais ao precipício. Já tocamos no fundo do poço, não sei se é possível ir mais abaixo. Então, é isto que eu queria chamar a atenção. Nós estamos numa situação muito crítica, mas eu acredito na resiliência dos moçambicanos, eu acredito na esperança que nós próprios alimentamos, que há esta luz enorme que está a iluminar Moçambique. E acredito profundamente que Deus também colocou as suas asas sobre Moçambique e nos vai esconder nas suas penas. Isso significa que, apesar de tudo isto, continuo a ter esperança sobre este povo moçambicano. Continuo a ter esperança de que, de fato, esta luz enorme ainda vai iluminar Moçambique. Vamos passar por tempos difíceis, vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas eu tenho certeza absoluta que a coroa, o galardão dos moçambicanos está lá à frente, nos esperando. Então, caros amigos, era esta mensagem também de esperança que eu queria deixar com os moçambicanos. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!